Fui andando de um corpo para outro, tratando as bolhas, as feridas, as ulcerações causadas pelo frio. Mas não existia tratamento para o que mais torturava as pessoas, o medo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly no Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Sal das Lágrimas, romance histórico lançado recentemente pela editora Arqueiro. O navio de cruzeiro alemão Wilhelm Gustloff foi torpedeado em 1945, gerando um dos maiores acidentes náuticos já se vistos na história. Ele foi atacado pelo submarino soviético S-13 durante a Operação Hannibal. Esse era um navio com capacidade para 1.880 pessoas. No momento do naufrágio, ele transportava refugiados e militares. Em sua grande maioria, os refugiados eram crianças e acabou gerando mais de 9.000 mortos. Dentre eles, 5.000 eram crianças. Como já dito anteriormente, esse foi o maior acidente náutico da história, maior até do que o Titanic, e ele, junto com a Segunda Guerra, são um pano de fundo do romance histórico escrito por Ruta Sepetys. E através da narrativa de Joana, Emília, Florian e Alfred, 4 pessoas completamente diferentes, de nacionalidades distintas, que trazem cada um o próprio trauma que elas já sofreram ali ao decorrer da guerra, é que nós vamos acompanhar a narrativa desse romance da Ruta. Esses 4 personagens vêm tentando sobreviver aos ataques soviéticos no conturbado fim de uma das maiores guerras, uma das guerras mais cruéis já vistas. Enquanto Alfred vem sendo instruído para ajudar a preparar o navio, o Gustloff, para receber os refugiados e os militares, a Joana, a Emília e o Florian estão tentando sobreviver, tentando chegar a esse navio, tentando preservar a sua vida para reencontrar as pessoas que eles perderam no meio do caminho. Então, assim, enquanto um tá ali como militar nazista mesmo, os outros estão lutando pela sobrevivência, lutando por eles e por todas as pessoas com quem eles estão, porque são várias, é um grupo com quem eles estão se encaminhando até esse navio. E através da narrativa desses 4 personagens que nós vamos acompanhando a história, acompanhando os horrores da guerra, os efeitos que essa guerra causou na sociedade, como as pessoas lutavam para sobreviver, como as pessoas iam perdendo um pouco da sua humanidade, um pouco do que eram, aliás, muito do que eram, para poderem sobreviver, para poderem chegar ao final de toda essa monstruosidade. E acompanhar a trajetória da Emília, do Florian e da Joana, ver a forma como eles sofreram, como eles vêm lutando pela vida, como eles vêm tentando atingir seus objetivos, tentando preservar sua humanidade, mesmo em meio a todo aquele caos, todo aquele sofrimento. É uma coisa que toca muito, porque a Ruta, através da sua narrativa, ela consegue fazer com que entremos na cabeça dos seus personagens, que sintamos suas angústias, seus medos, seus receios, suas culpas por tudo que deixaram para trás para poderem sobreviver. E assim, é emocionante e é incrível. E saber o pano de fundo dessa história, o acontecimento histórico que vai desencadear todos os acontecimentos aqui, não ajuda muito, porque sabendo desse naufrágio, sabendo de tudo que vai acontecer, você fica apreensivo a todo momento, querendo saber o que de fato vai acontecer com esses personagens, quem vai sobreviver, quem não vai. É tipo o Titanic, quando você assiste o Titanic, eu tenho certeza que você também fica pensando, pelo menos na primeira vez, caramba, esse navio vai afundar, o que vai acontecer, quem vai sobreviver, quem não vai. Como que isso vai se desencadear. E é exatamente o que eu senti lendo esse livro. A todo momento eu via os personagens, eu ia me apegando a eles e ia pensando, caramba, o que vai acontecer com você no final dessa trama. E eu acho que isso só deixa a gente ainda mais preso a todo o enredo e tudo que vem sendo construído aqui. E eu acho que vocês já perceberam que eu citei os outros 3 personagens e eu não falei muito do Alfred, pois né? É porque o Alfred, pra mim, foi um personagem totalmente controverso. Porque enquanto você tá vendo aqueles outros 3 ali tentando sobreviver, tentando chegar ao navio, o Alfred, na verdade, é um oficial nazista que segue à risca as ideias de Hitler, que se orgulha das ideias dele. Então, assim, é um personagem totalmente controverso que no início da história eu ficava pensando, é totalmente desnecessária a narrativa dele, ele não é um personagem que causa empatia. Mas aí você vai acompanhando a história, vai entendendo a importância dele pra trama e vai percebendo que aquele personagem é completamente falho e completamente repugnante em alguns momentos, também tem uma história pra contar e vai ter uma importância fundamental na trama. Então, assim, enquanto você estiver lendo os primeiros capítulos, você pensar, caramba, pra que esse personagem serve? Você vai saber depois e vai saber a importância dele, o que só demonstra mais uma vez a genialidade da Ruta.
de criar um personagem que não vai causar empatia, que não vai causar comoção no leitor, mas que vai ser de fundamental importância e vai despertar muitos sentimentos também ao decorrer da leitura. Quem é esse homem que está escrevendo uma carta para uma mulher desconhecida em meio a uma guerra e cantando vantagens que não existem, que são mostradas que não existem ao decorrer da leitura, e o porquê ele está escrevendo para ela, o que aconteceu entre os dois, sabe? É muito bom. O enredo é muito bem desenvolvido e prende e emociona a todo momento. A Ruta soube construir muito bem toda a sua história em cima desse pano de fundo histórico, que foi muito bem pesquisado, que foi muito bem retratado, e ela tem um dom de transportar a gente pro lugar do seu personagem, sabe? Da gente sentir os sentimentos que eles estão tendo ali naquele momento. Então, isso só tornou a história mais dramática e mais intensa, porque principalmente na parte do navio ali, nessa questão do naufrágio e tudo mais, você vai sentindo junto com os personagens toda a angústia, todo o medo e toda aquela situação, toda aquela vontade de sobreviver, sabe? E isso foi um dos pontos assim, dos pontos altos pra mim na história, porque foi algo que me tocou e que me cativou muito. E ver ao que foi reduzida essa condição humana na Segunda Guerra, sobre outros aspectos, ver a forma como as pessoas tentavam lutar para manter sua humanidade, para tentar manter a sua integridade em meio a todo aquele caos, todo aquele tormento pelo qual estavam passando. Ver a forma como, mesmo sofrendo, as pessoas tentavam se ajudar e tentavam se manter unidas para chegarem a um propósito. Foi uma coisa muito bonita e muito emocionante e muito triste. Foram sentimentos muito controversos que foram sendo sentidos ao decorrer da leitura. E não é a primeira vez que isso acontece, sabe? Porque é o segundo livro da autora que eu leio e que ela consegue aflorar minhas emoções de uma forma que eu não sei explicar. É o segundo livro dela que mexe muito com meus sentimentos, que me leva às lágrimas e que me mostra como o ser humano pode ser ruim, sabe? Como essa situação toda da Segunda Guerra foi monstruosa, mas que ainda existe humanidade e amor em meio ao caos. Então, assim, ao mesmo tempo que é um livro que te machuca muito, ele acalenta um pouquinho o coração no fim das contas. E uma coisa que eu me peguei refletindo muito ao decorrer dessa leitura foi que foram tantas monstruosidades nessa Segunda Guerra, tantas, que o naufrágio que matou mais de 9.000 pessoas se torna mais um ponto dessa guerra, sabe? Ele passa meio que despercebido. Olha quantas crianças morreram, sabe? Mais de 5.000 crianças, mais de 9.000 pessoas. E é um ponto que acaba passando despercebido. E é uma coisa para se pensar, sabe? Para se refletir e para não se deixar esquecer, porque quando você esquece o passado, ele tende a se repetir no futuro e a gente não pode deixar que isso aconteça. O único ponto que eu tenho a ressaltar assim, de negativo na história é em relação ao final. Eu achei que a trama foi sendo tão bem construída ao decorrer de todo o livro, foi sendo tão tocante, tão emocionante, que eu achei que o final ficou um pouquinho corrido. Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais desenvolvido para trazer toda a carga dramática que o livro vinha trazendo e para reforçar mais a mensagem que o livro traz, sabe? Não sei se chega a ser um ponto negativo do livro, porque é mais uma questão de perspectiva, né? É uma coisa que eu acredito que teria sido melhor, mas que muita gente não tem sentido falta. Então, assim, cabe a você, leitor, conferir essa obra e ver se realmente é algo que vai te incomodar ou se é realmente assim, uma coisa que só me incomodou mesmo. Mas eu não podia deixar de ressaltar isso aqui na resenha. E bem, pessoal, essas são algumas considerações que eu tive ao decorrer da leitura de O Sal das Lágrimas, que foi uma leitura incrível e impactante, com certeza uma das mais emocionantes do meu ano, e que eu recomendo muito a todos que gostem de uma boa leitura de um romance histórico bem ambientado e que vai mexer muito com seus sentimentos. Essa é, sem sombra de dúvidas, uma leitura que vai ficar por muito tempo na cabeça dos leitores, em seus corações, que vão fazer com que eles reflitam muito. Foi o que aconteceu comigo e eu acredito que vai acontecer com você também, caso você tenha uma chance esse livro incrível. Aqui embaixo, no box de informações, está o meu link da Amazon. Se vocês comprarem este livro por lá, vocês me dão uma pequena comissão e me ajudam muito. Além do que, também estão todas as redes sociais do Entre Livros e Personagens, então vale a pena dar aquela conferida e me acompanhar por lá também, porque em todas as minhas redes sociais sempre tem conteúdo novo. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos. Peço que vocês não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e de indicarem para os amigos, porque ajuda muito no crescimento do canal. Me contem aí embaixo também se vocês já leram esse livro, se têm vontade de ler, o que vocês acham desses livros que são ambientados na Segunda Guerra Mundial, ok? Vamos conversar. Beijos e até o próximo vídeo.